Não, sobre a questão do, de filhos espirituais, acho que eles estão tentando ligar no sentido de que você teria convencido que teria que falar sobre os mandamentos. E daí, então, uma determinada pessoa seria minha mãe espiritual. Não faz sentido, porque essa pessoa teria sugerido sobre a questão de falar dos mandamentos para filhos espirituais. Não faz sentido, porque eu havia sido. Primeiro, que eu já achava antes que se eu obedecer 10 mandamentos não há maternidade espiritual, então tá errado. Primeira coisa. Segunda coisa que, com a minha própria pesquisa, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que, mesmo em si considerando maternidade espiritual, não, porque eu já sabia dos versos que diziam que falar dos mandamentos é uma coisa que, vamos dizer, deveria ser feita, e que esse essa não obrigação, essa tarefa teria, vamos dizer, teria de ser executada, e eu deixei isso em aberto no sentido de considerar que isso poderia ser válido. Então, como é que eu vi outra pessoa? Não, mas outra pessoa só disse isso é mãe espiritual. Não, mas eu não concordei com a crítica. Tanto que eu falei nos vídeos, né? Eu falei, não posso ter deixado preso, porque eu acho que, inclusive, as pessoas não sabem que, eventualmente, eu tenho dúvida de que se deve falar dos mandamentos. Então, não tem como eu deixar preso. Se elas, eventualmente, soubessem que eu tinha dúvida, não teriam feito a crítica. E se, eventualmente, porque saberiam que o problema seria outro, né? Eles teriam que me convencer a mostrar argumentos justamente de dizer que, ah, ah, vamos dizer, a fala dos mandamentos seria algo correto e que não machucaria as pessoas. Então eles teriam que argumentar nesse sentido, né? Eles não fizeram isso. Eles não teriam feito a crítica do jeito que eles fizeram. Eles tentariam me convencer, eu entendo de outra forma. Acho que eles não simplesmente usariam o argumento, deixou preso. Não, mas eu acho que falar dos mandamentos é justamente deixar preso. Ou seja, a argumentação seria diferente, seria mais profunda do que isso. E seria paralela, seria com outros argumentos. E justamente porque eles não sabiam que eu tinha dúvidas sobre a questão da fala dos mandamentos. Fizeram a crítica justamente por isso. Se soubessem da dúvida, não teriam feito a crítica, né? Então eu corrigi a crítica. Então eu dizia, mas é maternidade espiritual. Mas eu não concordei com a crítica. Eu cansei de falar aqui já no vídeo. Eu acho estranho, porque eles não consideram o que eu falo e depois vai, não, nós somos o seu pai e mãe espiritual em relação, porque nós convencemos você sobre a questão de filho espiritual. Não, mas espera aí, mas eu já não falo, eu fiz vários vídeos criticando e dizendo que eu corrigi a crítica eventualmente feita, que foi lançada contra a minha pessoa. Eu corrigi a crítica. Então não tem como, né? Não deixou filhos espirituais presos. Não, mas eu não sabia que tinha que falar dos mandamentos. Então eu achava que falar dos mandamentos era ruim, era prejudicial. Então eu corrigi a crítica, né? E que não, inclusive o próprio comentário em si, eu nem adiantaria falar isso, na verdade, porque eu sabia que eventualmente o argumento contrário seria, não, mas peraí, na verdade os mandamentos podem libertar as pessoas. Mas eu conheço esse argumento também, então não tem muito sentido. Ali o medo era a ameaça da exposição e que essa argumentação fosse ser exposta para muito mais pessoas. Então era esse o medo, né? Não exatamente o medo do comentário em si, porque o comentário era errado. Não tem como deixar preso uma coisa que eu acho que não é para fazer, né? E pesava justamente dúvida sobre essa questão. Então, como que eventualmente são mães espirituais orientando nisso com um argumento que eu já conheço? São minhas mães e pais espirituais no argumento que eu já antecipava e que deixei aberto no sentido de que aquilo poderia ser verdadeiro mesmo. Quer dizer, eu reconhecia a possibilidade de falar dos mandamentos fosse algo correto. Então, quer dizer, não tem muito sentido, né? Não tem como ser mãe espiritual naquilo que eventualmente o argumento já é conhecido. Então, apenas esse complemento ao canal. E mais a questão das inúmeras correções que eu fiz em relação ao conceito, né? Em relação à própria questão, justamente, eles não teriam feito essa crítica sobre deixar preso. Não, mas então vocês explicariam por que, justamente, vocês teriam que explicar exatamente por que falar dos mandamentos para as pessoas não seria aprisioná-las espiritualmente, tentando superar a ideia de que, vamos dizer, os mandamentos, vamos dizer, prenderiam as pessoas no sentido de que elas teriam o direito de pesquisar dos mandamentos por elas mesmas. Vocês teriam que superar essa ideia. E na obediência dos mandamentos, vocês provavelmente não vão exatamente conseguir
superar essa ideia em termos de responsabilização. Em termos de responsabilidade vocês não conseguem. Então, como não conseguiram, na verdade. Então, a minha discussão justamente o que daí vocês poderiam ter um pouquinho mais de razão apenas na questão da, da situação em que não haveria obediência aos mandamentos. Aí é outra coisa. Aí é outra situação, porque nós podemos contar como maternidade espiritual, mas fora isso, não. Fora isso, as pessoas são responsáveis pelas suas próprias buscas espirituais. Se eventualmente eu não conseguir falar para elas, elas continuam sendo responsáveis por elas mesmas, e isso, na verdade, é o melhor para a igreja, né, se entender dessa forma. Mas eu já tinha atingido essa resposta conceitual. Então, fica nesse... e mesmo na discussão sobre maternidade espiritual, e não se obedecendo os mandamentos, ainda não faria sentido, porque eu já conhecia o argumento contrário. Não só pela questão da obediência aos mandamentos, mas eu já conhecia o argumento contrário de que falar dos mandamentos pode, de alguma forma, libertar as pessoas. Então eu já conhecia o argumento contrário, né? E já havia pensado bastante sobre ele. Então, apenas esse complemento ao canal. E valeu.